de semana em uma mansão com seus amigos. Porém, durante uma tempestade, eles começam a ser finalizados um a um, ao melhor estilo Among Us. O que você faria? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar os jovens tentando encontrar um assassino misterioso. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar morte. Começamos com Sophie indo reencontrar seus amigos de longa data. Além disso, ela vai apresentar sua nova namorada para o grupo. Chegando na mansão, Sophie vai na frente e Bee volta no carro para pegar um presente que tinha preparado para tentar causar uma boa impressão. Após pegar o presente, ela dá uma conferida na maquiagem e acaba deixando o espelho do carro aberto com a luz ligada. Enquanto isso, a galera da mansão está fazendo o famoso jogo de quem fica mais tempo embaixo d'água. Mas Sophie chega interrompendo a competição e parece que só a Alice ficou feliz com a presença da amiga. Já Bee está passeando na mansão e vê que o pessoal se preparou para um furacão que está por vir, já que essas tempestades podem derrubar a energia por longos períodos. Em seguida, Bee chega na piscina e é apresentada para o grupo. David, Emma e Jordan parecem não estarem muito felizes com a presença de Sophie e até comentam que ela nem avisou que estava indo para a festa, chegando uma hora antes da tempestade começar. Além disso, o grupo tem um novo integrante também, Greg, o cara que está namorando Alice. Enquanto o grupinho fica de mimimi por causa da chegada de Sophie, Greg aparece com uma espada e uma garrafa de champanhe e abre a garrafa de uma forma no mínimo diferente, deixando a galera em choque. Menos David, que fica bravo por ele ter pego a espada rara do pai dele e a champanhe cara. Sophie, que estava sóbria, não bebe e Bee acompanha a namorada. Então o restante do pessoal brindam a um furacão, o que é um motivo bem estúpido para um brinde. E por coincidência começa a chover bem na hora. E aí a galera vai pra dentro da mansão, sem saber que esse seria o pior dia das suas vidas. Bom, fazer uma festa e brindar ao furacão só não supera as festas de fim do mundo e de boas-vindas aos aliens, que já vimos outras vezes por aqui. Porém, um furacão não é um evento de extermínio global. Existem maneiras de sobreviver a uma tempestade dessa, e ficar num lugar muito afastado é uma péssima ideia. Primeiramente, tempestades fortes e furacões podem interferir no sinal da internet. Isso acontece devido à interferência que a chuva causa nos sinais de satélite, além de poder danificar os cabos de rede e derrubar ou danificar postes, fazendo a energia ser cortada, e o próprio grupo já sabia disso, já que compraram várias lanternas. E furacões não são eventos raros nos Estados Unidos, pois lá pelo menos cerca de 10 furacões se desenvolvem sobre o Atlântico Norte anualmente, e pelo menos um deles atinge o país. Existem análises que dizem que a cada 4 anos, pelo menos 7 furacões afetam os Estados Unidos, e atingem até 10 estados que estão de frente para o Oceano Atlântico, como a Flórida, Texas e Louisiana. Isso ocorre porque no Oceano Atlântico existem temporadas onde a incidência dos raios solares aumenta, esquentando a água. E essa massa de ar quente evapora, criando nuvens de até 500 km de extensão. E devido à pressão atmosférica, diferença de temperatura e umidade, as massas de ar começam a se deslocar para o centro da tempestade, gerando os ventos fortes do furacão. E sabendo de tudo isso, tenho certeza que os pais iriam impedir os filhos de sair de casa tão perto de um evento catastrófico desse, ainda mais para uma festa, já que eles poderiam perder contato com os filhos. Já dentro da mansão, David interrompe o começo da relaxada das garotas e chama Sophie para conversar. O cara queria descobrir por que ela foi até lá depois de sumir por um tempo, mas como a concentração não é o forte dele, David começa a divagar sobre Greg ser um veterano de guerra do Afeganistão e cria uma espécie de competição onde ele se acha mais atraente que o cara, falando que Alice encontrou Greg no Tinder ou algo assim. Além disso, ele comenta que Max havia dado um soco na cara dele e sumido. Enquanto isso, Jordan vai até Bee e pede que ela tome cuidado nesse relacionamento, pois Sophie não era bem o tipo que prestava. À noite, os jovens fazem uma festa. Jordan puxa o papo com Bee perguntando onde ela fez faculdade, e a garota responde que em Utah. Já David, como um bom babaca, acaba ficando mais louco que o Batman e morde Emma. Sophie até tenta pedir para o cara pegar leve, mas ele aponta para Jordan e Bee, que estavam se divertindo bastante juntas. Com ciúmes, Sophie para a festa, sugerindo que brinque de corpos, sem saber que essa brincadeira seria o fim de todos. Esse jogo consiste em recortar o papel e fazer um X em um dos pedaços, e quem ficasse com o X seria o assassino, enquanto o restante seriam as vítimas. Depois, eles apagariam as luzes e as vítimas teriam que se esconder do assassino. Assim que achassem um corpo, eles deveriam voltar e votariam em quem achavam que era o assassino. Nada parecido com Among Us. Quando terminam de distribuir os papéis, eles começam a beber ainda mais para fazer uma espécie de ritual, onde batiam na cara um dos outros. Mas David, que é um cara muito gente boa, dá um socão na cara de Greg. Depois de acalmarem os ânimos, eles apagam as luzes, e Bee começa a se esgueirar no escuro, até que alguém grita que acharam um corpo de Greg, iniciando a votação. Ok, quando uma brincadeira se inicia com pessoas se esbofeteando, eu evitaria participar, já que Bee pode perceber que aquelas pessoas não estavam muito unidas, e iria acabar se envolvendo em alguma briga, pois como Emma tinha dito, nessa brincadeira alguém sempre acabava chorando, e as coisas ficavam sempre tensas. Além disso, ela não deveria acender a luz do celular, afinal, a casa estava toda escura, e o assassino apenas teria de procurar por locais mais iluminados para achar suas vítimas. Em vez disso, ela deveria se esconder embaixo da cama ou dentro de algum guarda-roupa ou closet. Quando acharam o corpo de Greg, suspeitar de David deveria ser a melhor escolha. Afinal, ele estava caçando briga com um
cara desde o início da festa. Mas não podemos esquecer que ninguém ali é burro, e poderiam ter matado Greg para poder incriminar David, eliminando os dois coelhos numa cajadada só. O certo a se fazer seria esperar e ver quem seria o primeiro a votar em David, pois essa pessoa seria o suspeito número 1, já que estaria puxando argumentos para incriminar o rapaz. E no caso, quem votou em David foi Jordan. Greg se levanta, e todos começam a desconfiar um dos outros. Mas o clima começa a esquentar quando Greg diz que ataque é a melhor defesa. David leva isso pro pessoal e começa a enfrentar o cara, mandando a famosa frase que morto não fala. E para não bater no jovem, Greg decide ir pra cama e pede que aproveitem sem ele. David comenta que tinha certeza que Emma era o assassino, pois ela estava engolindo saliva o tempo todo, e ela só fazia isso quando estava nervosa. A garota tenta se defender, falando que é normal engolir, e os dois começam a discutir, quando Alice interrompe, dizendo que era por isso que os dois não relaxavam muito. O babaca fica ainda mais irritado, achando que sua namorada estava falando dele pelas costas, e começa a ser um idiota com Emma, fazendo a garota chorar. Todos voltam para tirar ele do jogo. Enfurecido com isso, David quebra uma garrafa e sai da sala. Bom, eu diria que David é um especialista em fazer inimigos, pois em apenas algumas horas já conseguiu brigar com Greg, chatear Alice e destruir o seu relacionamento. Ele também demonstrou extrema impulsividade ao quebrar a garrafa na parede, ou seja, esse cara não é confiável, e definitivamente estava doidão, já que estava entupido de pó de pirlim-pim. Para amenizar o clima, as garotas continuam brincando, mas a energia acaba de repente, deixando todos no escuro. E para piorar, elas percebem que estavam sem sinal de telefone e Wi-Fi. As garotas acham que é David brincando com elas. Então, Jordan decide procurar o gerador, enquanto Alice procura as lanternas. Jabi vai ao banheiro e caminha pela casa escura e silenciosa, até que esse silêncio é quebrado quando David começa a bater contra o vidro da sala. Vi percebe que ele estava sangrando muito, e o barulho logo alerta todos da casa. As garotas tentam socorrer o cara e ligar para a ambulância, mas estavam sem sinal. Assim que David para de respirar, Jordan entra em desespero e decide ir até o carro de Sophie buscar ajuda. Elas correm em meio à tempestade que estava extremamente forte, mas quando chegam no carro, percebem que ele não estava ligando, provavelmente porque Vi deixou o parasol ligado. Sophie sugere que usem outro carro, mas Jordan conta que o carro que usaram para vir era de Max, mas ele só voltaria para buscá-las no dia seguinte. Ok, essas garotas não deveriam pensar que alguém específico desligou a energia, pois poderia ser só uma queda de luz que é comum durante as tempestades. E todos sabiam disso, por isso tinham comprado as velas e as lanternas. Mesmo que o carro de Sophie não estivesse funcionando, a julgar pela casa do pai de David, não é possível que esse homem tenha apenas um carro. Até porque quando Vi e Sophie chegam no local, dá pra ver uma garagem imensa com duas portas. Então, uma das garotas deveria ficar com David, levantar seu ombro e pressionar a ferida com algum pano para tentar parar o sangramento, já que procurar ajuda só seria útil se o cara estivesse vivo. E falando em estar vivo, elas deveriam checar se o cara ainda tinha pulso antes de sair correndo para pedir ajuda. Enquanto isso, as outras deveriam procurar as chaves de outro carro que possivelmente tem na mansão, ou tentar empurrar o carro até a garagem e fazer uma chupeta com a bateria de outro carro. E caso elas não tenham um cabo, existe outra maneira de fazer a condução de energia, encaixando qualquer objeto metálico nos polos da bateria. Mas digamos que eu não recomendaria dirigir em meio a um furacão, pois no melhor dos casos, os ventos podem estar a 108 km por hora, o que dificultaria a direção e aumentaria a aquaplanagem dos pneus, que é quando eles deslizam sobre as águas, aumentando as chances de algum acidente, pois a visibilidade já estaria baixa por conta da chuva e de estar de noite. A melhor opção seria tentar ir a pé e encontrar um vizinho que tivesse energia e sinal para chamar ajuda. Fora isso, sabemos que David foi finalizado do lado de fora da casa, em meio à tempestade, e que além disso, o assassino teria que dar a volta e entrar na casa por outro lugar para que não o encontrassem na cena do crime. Ou seja, o assassino já teria de estar molhado e teria de ser um dos últimos a chegar, como Greg, por exemplo, que nem sequer estava ali. Enquanto as garotas se limpavam, Jordan aparece segurando a espada de antes coberta de sangue que achou perto do corpo de David. E elas ficam se perguntando o que diabos ele fazia lá fora na chuva. As meninas vão para a cozinha pensar no que poderiam fazer e se perguntando se alguém tinha entrado na casa. Mas Sophie conta que mesmo sem energia o sistema de segurança funcionava e somente pessoas com a senha do portão poderiam entrar. Pensando nisso, Alice começa a desconfiar que Max poderia ser o assassino, já que apenas ele sabia a senha. E ele já tinha dado um soco na cara de David antes também. Jordan pega um cutelo para se defender com medo de que Greg fosse o assassino, já que não acreditava que Max seria capaz de finalizar David e estava desaparecido desde o início do jogo. Além disso, Greg tinha motivos para fazer isso, pois o anfitrião não estava sendo nada amigável com o cara. Fora que Alice não sabia nada sobre ele, pois estavam saindo há pouco tempo. Mas preocupada com seu namorado, Alice começa a gritar pedindo que Greg viesse se defender das acusações. As garotas tentam silenciar a amiga, mas a confusão acaba quando percebem que Emma havia sumido. O grupo então sobe até o quarto de Greg para ver se o cara estava dormindo, mas não encontram ele na cama. E fuçando nas coisas do homem, as meninas encontram um kit de sobrevivência com uma faca e um mapa com